Olá pessoal, tudo bem? Boa noite de novo, né? A gente pouca gente aqui no plano físico, mas espiritualmente também a gente está bem acompanhado sempre. E eu sempre lembro antes de começar que não é a quantidade, mas né, a nossa boa vontade em procurar entender melhor os nossos deveres cristãos e espíritas que fazem a verdadeira aproximação da realidade da fé que nós estamos construindo. Eu vou ajustar o verbo no sentido da caminhada à medida que eu for falando, e aí as pessoas que estão acostumadas em escutar a maneira como nós comentamos passam a entender o nosso processo de evolução. Antes disso, eu gostaria de pedir a gentileza que fizéssemos uma prece juntos, para que nós possamos humildemente reconhecermos que longe estamos da perfeição, nem próximo disso se apresenta a nossa consciência, mas porém já um pouco distantes da ignorância absoluta das leis de Deus, e é por isso, Senhor, que te pedimos neste momento a presença dos teus anjos guardiães, a presença da tua misericórdia sobre nós, a presença de Jesus Cristo sobre as palavras e responsabilidades que temos a divulgar e a cumprir os parâmetros da doutrina espírita, e que aquilo que pecarmos no sentido do erro, possamos ter a oportunidade de retornar, Pai. Já te agradecemos antecipadamente por isso, que seja feita a tua vontade e que assim seja. Eu escolhi um trecho aqui chamado Causas Anteriores das Aflições, que fala sobre as vidas passadas. Ele está no capítulo 5 e é precedido por um parágrafo que fala sobre as causas atuais das aflições. Mas eu quero me referir às causas anteriores das aflições, porque elas ainda impulsionam profundamente aquilo que nós somos, inclusive no nosso jeito de ser, na nossa personalidade. Mas se há males dos quais o homem é causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhe são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e a de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e as enfermidades de nascimento. Sobretudo, aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Aqueles que nascem em semelhantes condições seguramente nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação, que não podiam evitar, impotentes para mudarem por si mesmos, o que os coloca à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão infelizes, ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e não conheceram da vida senão o sofrimento? Problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na hipótese de ser a alma criada ao mesmo tempo que o corpo, a sua sorte está irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes na Terra. E aí o texto é longo, mas cheguei exatamente no ponto que eu queria alcançar, que é a questão da reencarnação, da imortalidade da alma, do processo evolutivo de todos nós. E a palavra que eu definiria sobre este pequeno diálogo que a gente vai tendo, sobre esta pequena troca de informações, é persistência. Persistência porque não é um dia que eu me comporte bem que vai mudar o meu destino. Aqui fala de crianças que nascem com problemas mentais, doenças diversas, homens prudentes, mulheres que fizeram todos os cálculos matemáticos
da fortuna e acabaram fracassados, situações de acidentes que, com toda a prudência que foi tomada, não se conseguiu evitar, e assim por diante. Até mesmo quando entramos no ônibus, no automóvel, no avião, quando saímos de casa e não sabemos o que pode acontecer, num assalto. Então, a palavra persistência, que Jesus quis dizer ao nos dar a certeza da imortalidade da alma, porque os primeiros cristãos sabiam que existia um mundo espiritual, era ensinado a eles por Jesus Cristo. Haviam outras comunidades que também já conheciam isso, os essênios, os egípcios, mas não da forma como Jesus colocou, que foi o mais claro ser que passou pela terra e até hoje ajuda na nossa evolução, Jesus Cristo, para que nós saibamos que nos primeiros momentos de dificuldade, ou nos milésimos momentos de dificuldade, porque nós teremos sempre, se desistirmos, vamos perder o fruto que estamos semeando. Eu aprendi com uma observação também da doutrina espírita e sobre mim mesmo, que se bastasse passar o tempo da encarnação e a velhice nos tornasse sábios, uma encarnação seria o suficiente. É um raciocínio totalmente lógico. Você vai, encarna uma vez, atingiu a idade madura, viveu 100 anos, ficou um sábio, vai para o céu. Ficou um ser imperfeito, vai para o inferno. Foi nos ensinado assim. As penas eternas. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, questiona isso, porque ele entrevistou vários espíritos vindos, oriundos do plano espiritual através do fenômeno da mediunidade, e eles descreveram: olha, eu era um ladrão, encontrei tal realidade, eu era um advogado, encontrei tal realidade, eu me suicidei, foi permitido, com o controle dos espíritos desencarnados superiores a ele, um grupo de filósofos, planejadores, organizadores, impulsionadores, fomentadores do desenvolvimento do planeta, para que o Espiritismo trouxesse o Consolador prometido que Jesus disse: eu vou, através da crucificação que será feita a mim, justamente, ele sabia, mas como disse Sócrates, né? Ainda bem que era injusto, senão se fosse justo não seria Jesus, não seria Sócrates. Então, mas mandarei outro Consolador prometido e as minhas palavras não passarão. Conhecer isso não significa transformar-se em santo em passe de mágica. É óbvio. Tanto que ele disse que os sãos não precisam de médico. Há, no princípio da aceitação de uma fé, de uma religião, um medo de errar que transforma as pessoas em fundamentalistas, em fanáticos, o que normalmente leva as pessoas a um beco sem saída. Porque você vai chegar num momento que não vai conseguir perdoar a si mesmo. E se você não consegue perdoar a si mesmo, você vai sentir vergonha de Deus, porque você vai achar que Deus é igual ao teu próprio julgamento. Que Deus está te julgando como você está se julgando ou como você julga os outros. E na verdade Deus é Pai. Deus enxerga todas as nossas encarnações. E é por isso que Jesus dizia: persistir é positivo no sentido do bem, porque mesmo que a grande parte das horas tenham sido ocupadas pelo mal, na nossa ação negativa com relação ao próximo, em pensamento, em ação, em ganância, em qualquer tipo de comportamento que nós tenhamos exercitado livremente nas outras encarnações, que estamos falando das outras encarnações, quando éramos ignorantes mais do que nessa. Porque não buscamos a verdade que Jesus ensinou, porque fomos negligentes com o trabalho de entendermos a lei da evolução, porque era conveniente sermos infantis, não sei, não faço, não assumo, não tínhamos o suficiente capacidade emocional ou intelectual para compreender. Deus é Pai. Ele dá o tempo de reflexão a cada um segundo as suas obras. E nós fomos indo. Alguns conseguiram entender a lei de causa e efeito pela ação imediata, de que não se faz ao semelhante o que dele tu não gostaria de receber. Porque é a lei de amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo.
Jesus disse claramente e fácil de ser entendido. Nós, como seres humanos, capazes de usarmos o nosso orgulho, a nossa capacidade intelectual para distorcer os frutos da palavra de Jesus, somos iguais à figueira que ele amaldiçoou, entre aspas, que ela não daria frutos, se tornou a parábola da figueira seca. É como a religião que não dá frutos. Ou como o indivíduo que assume uma postura hipócrita sobre si, na sua família, no seu trabalho, nos seus meios sociais, mas não dá frutos. Porque aquele que se diz sem pecados, que atire a primeira pedra, comentou Jesus Cristo, na situação da mulher adúltera, popularmente conhecida. Porque ele enxergava a aura das pessoas e escreveu na areia cada um daqueles julgadores, senhores, homens velhos, mulheres, senadores, né, senhores da lei, né, cabelos brancos, barba, né, muitos capazes, né, de achar que estariam livres, julgando. Um era ganancioso, o outro era estelionatário, o outro era tal coisa. Jesus não falou verbalmente os seus defeitos, mas mostrou para eles que o plano superior enxerga quem nós somos. Ele era um espírito superior e disse: eu não vos julgo, porque ele já tinha autoridade espiritual para isso, como um ser que orienta o desenvolvimento das pessoas na direção da luz, já muito mais capaz de trabalhar nas orientações da evolução, mas disse: eu também não vos julgo, para a mulher adulta. Não te julgo, vá e não peques mais para que algo pior não te aconteça. Mas não disse: eu te transformo numa santa. Ela tinha os motivos, o cúmplice dela, que era o homem que a levou ao adultério, tinha os seus motivos de fraqueza moral, que cabe a eles e Deus. É claro que no Evangelho fala sobre o mal, então não merece reprimenda. E diz o Evangelho, como Sócrates dizia, a partir do momento que ele prejudica um grupo social maior do que aquele está agindo, sim, merece. Então, nós temos um assaltante na rua ameaçando as pessoas com uma arma. Ah, mas se ele matar a pessoa é o karma dela? Claro que não. Isso é um conformismo infantil. Temos que chamar a polícia. Temos que prendê-lo. Somos contra a pena de morte, como espíritas. Porque tirar aquela alma daquele corpo vai levá-lo ele revoltado para o plano espiritual e vai deixar ele revoltado para sempre. Nós temos que entender que as nossas aflições de vidas passadas refletem-se também no comportamento que estamos observando sobre elas. Da maneira como estamos decidindo o que fazer com essas aflições. A visão que estamos colocando nos problemas que apresentam-se até nós, se estamos sendo imediatistas, materialistas, mesquinhos, infiéis, porque não aceitamos a reprimenda de Deus na lei de causa e efeito, que é uma cobrança mínima, pedagógica do tanto que já erramos, energeticamente falando, na administração daquilo que somos, ou se estamos aceitando, como diz no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, às vezes com alguma blasfêmia, é verdade, porque somos raça triste, de indignação, de palavrões, de sangue quente. Caso contrário, nós estaríamos no plano físico, no momento de transformação, como trabalhadores da última hora. Nós não sabemos ainda o que é dar a outra face. Nós não sabemos ainda de maneira clara como é nos comportarmos com humildade. Nós não sabemos ainda, nem refletimos o suficiente sobre isso, o que significa perdoarmos, sem sermos cúmplices do mal. Nós não sabemos fazer isso sobre nossa própria consciência, porque a gente sempre procura, de maneira orgulhosa, justificar as nossas falhas, de maneira leviana, sentenciar as falhas dos outros e adivinhar, e não sabemos o meio termo, como eu me protejo, porque não é justo, né, que eu dê o meu pescoço aos abutres. Isso não é ser cristão, isso não é ser bom, e não é justo que eu seja o abutre dos outros também. A necessidade, portanto, de estudo da lei de Deus, ela é gritante nas nossas vidas. O estudo não se faz somente na faculdade. É muito bom. Como disse o meu amigo Marcos ali, na chegada está
Pronto, né? Eu disse que eu ia cantar depois, mas nem vou. Para falar e para depois cantar. Falar é fácil para quem estuda, para quem lê. Se um médico chegar aqui sem preparo nenhum, depois de anos de prática, e nós perguntarmos para ele qualquer coisa sobre medicina, ele vai saber. Porque ele é obrigado a saber. Se ele faz aquilo na prática, vamos perguntar para o médico, olha, preciso lavar as mãos para fazer cirurgia? Ele vai dizer, claro, imagina, isso é o básico, mas se ele lava as mãos, a gente não sabe. Falar é fácil. Porém, a transformação que se faz, e o Espiritismo não tem sacerdócio por causa disso, não tem apostolado por causa disso, não tem clero por causa disso, ninguém é o Papa do Espiritismo, ninguém é o Bispo do Espiritismo, ninguém é o pastor do Espiritismo, somos expositores daquilo que eu estou explanando agora, como experiência pessoal, quase como um testemunho de possibilidades, porque sim, como diz aqui no texto, né, Jesus disse, não bota a vela embaixo da mesa. Estamos todos no escuro, eu acendo a lâmpada embaixo da mesa, ninguém vai ficar claro. Como um testemunho de que muitas coisas na minha vida pessoal, o Espiritismo conseguiu me ajudar a transformar e a reconhecer em mim e a renunciar. E cabe a mim administrar a continuidade no caminho do bem. Por isso que Jesus dizia, aqueles que persistirem até o fim. Porque às vezes a nossa prova da encarnação toda está nos últimos anos de vida. O Espiritismo também se posiciona claramente com relação à eutanásia. Ah, mas a pessoa está vegetando, vamos cortar o oxigênio, vamos aplicar uma injeção e ela desencarna e descansou. Deus tem esta autonomia, porque é Ele que criou os corpos, as energias. Pode aquele espírito ali estar refletindo, necessitado de uma fração de segundo daquele momento de dor que ele está passando como resgate, das suas ações negativas, porque se não é por amor, é pela dor que a gente aprende, que mude totalmente um destino. Nós sabemos, um exemplo bobo que surge, que uma pequena ave que entre na turbina de um avião pode fazer com que ele caia. Nós sabemos que uma pequena gota de vazamento numa represa, constantemente, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então não é o tamanho, a quantidade, como eu disse no começo, mas é a qualidade das nossas reflexões. Então um espírito que é imortal, que é eterno, que se por um raio de luz numa reflexão no momento final da sua desencarnação, tem um arrependimento, tenha uma compreensão de que ele pode mudar, né? Ele vai continuar vivendo, porque aquele corpo está ali. Nós não temos o direito de ir lá e cortar, através da eutanásia, aquela vida que está nos incomodando, que ela está no hospital, as pessoas estão perguntando deles, né? A nossa consciência está cobrando se estamos atendendo com gratidão, se são pais, se são filhos, se estamos atendendo da maneira como tem que ser. E a gente quer se livrar, às vezes, né, do problema. Porque é preciso entender que somos todos devedores uns dos outros, como dizia Chico Xavier. Diz ainda, porque está desencarnado, ninguém perde ninguém. Plano físico, estamos aqui, desencarnados somente fora do corpo, mas vivos, com a consciência do que seremos amanhã. E, portanto, quanto de riquezas e tesouros emocionais e situações que ainda teremos, porque não é necessário sermos perfeitos agora, é necessário viver. Saber que nós estamos no caminho do aperfeiçoamento. Não é necessário usar do martírio, né, como antigamente se usava os ferros, né? A Opus Dei ainda existe, que é um braço, né, da Igreja Católica, que está muito bem retratado no filme O Nome da Rosa, como uma crítica, é claro, porque a religião católica vem avançando no sentido também de reconhecer os seus erros como instituição religiosa, mas a Opus Dei, eles achavam que através do martírio do corpo, ainda acham alguns, não sei se o Papa autoriza ou não, a alma se eleva. E nós aprendemos isso porque na maioria de nossas vidas fomos católicos, depois ateus, depois mais arrebanhados, não autores do nosso próprio destino. É muito importante que aquilo que se fala seja constatado, né? Porque se eu for um cego e estiver conduzindo um rebanho de cegos, vamos todos para o abismo, né? Ou para a cova do leão, o que não gerará felicidade alguma. A verdadeira felicidade está dentro da gente, não é a perfeição atingida, porque sendo a vida eterna, perfeito mesmo só Deus. Bom mesmo só Deus. Jesus mesmo dizia, por que me chamas de bom? Bom é Deus, Jesus. Eu posso me chamar de mestre,
Sou o caminho, a verdade e a vida, ele se dizia. Ninguém vai a Deus se não for a mim, porque ele sabia, ao estar autorizado pelo plano cósmico a representar como um ser quase que a imagem e semelhança de Deus na Terra já, a vontade de Deus sobre suas criaturas, que ele estava com aquele poder sobre si. Ele tinha um contato mediúnico com os seres de luz, com os seres desencarnados, de uma maneira muito maior do que o Chico Xavier, do que o Divaldo Franco, do que Wagner Borges, do que Robson Pinheiro, do que qualquer médium espírita ou não que a gente possa vir a conhecer. Porque era Jesus autorizado a governar o planeta Terra, ajudou a materializar o planeta Terra, uma alma com incontáveis anos de evolução e aflições superadas antes da nossa própria existência atual, para nos dizer a vida é eterna. E isso é o consolo que ele nos trouxe. Não veio dizer, olha, você é imperfeito, você vai para o inferno, você é perfeito, você vai para o céu, ou espera no purgatório até eu decidir o dia, né, da atuação. Isso foi feito de uma maneira primitiva, serviu talvez de freio para a consciência ou para a manipulação da consciência em determinado tempo, mas ele disse claramente, cada um será dado segundo as suas obras. A própria palavra reencarnação foi retirada dos evangelhos, que eu não vou contar a história, mas está na... Desculpe. Está na literatura espírita, de forma espírita e também na história da humanidade, calculadamente. Ou seja, alguém decidiu que queria tirar a palavra reencarnação e substituí-la pela ressurreição, que é um detalhe muito importante. Ressurgir também fala de imortalidade da alma, mas você fica esperando num sono eterno até o dia do juízo final. Como é que você vai levantar no dia do juízo final? Como um zumbi? Num céu sonolento? Mas e as almas que vão sendo criadas e criadas? Antigamente tinha muito menos gente no planeta. Onde é que vem tanta gente? São espíritos que reencarnam, que vêm pela criação constante de Deus, que trabalha até hoje, como disse Jesus, e ele também trabalha. E a palavra reencarnação significa que nós vamos deixar a carne, os nossos átomos, a nossa pele, tanto que nós vamos ficando mais cansadinhos, mais usadinhos, né? Mais desgastados energeticamente, desencarna, desprende-se os laços materiais, a água que nós temos no corpo ela volta para o ciclo da natureza, as moléculas se desfazem, a energia vital e vira natureza, vira pó, um cadáver. Ali não está a alma, nem o espírito que se assemelham na literatura do Espiritismo, porque Allan Kardec deu um significado mais específico para a palavra alma, criou a palavra espírito com mais objetividade e criou o termo espiritismo. Portanto, o que for espiritismo, se não tiver referência a Allan Kardec, é espiritualismo. E ali ele definiu, através de obras muito bem calculadas para um tempo indeterminado, não precisa de renovação, de moda verbal, porque o verbo está muito bem colocado, o contexto está muito bem colocado, na França há mais de 150 anos, para que nós usássemos essa luz por mais de 500 anos, com acompanhamentos das obras de André Luiz, Nosso Lar, o filme, outros tantos acompanhamentos que Chico Xavier, Divaldo Franco trazem, para entender que somos construtores do nosso próprio destino, sim. Somos merecedores das aflições anteriores? Sim, porque através do esquecimento Deus nos dá a oportunidade de recomeço. Então eu não sei se eu vou estar encarnado amanhã. Pode ser que o meu coração pare essa noite, esteja calculado o meu reloginho. Por que eu vou ser cruel? Disse ontem para o meu filho, conversando com ele, que se realmente eu achasse que não existe nada depois da morte, eu ia ser um pirata, eu ia ser um político corrupto. Por quê? Porque, ora, o tempo está passando. Eu não consigo, estou trabalhando aqui e as pessoas levando vantagem, sendo nas minhas costas, né? O político está roubando, o ladrão está roubando e assim todo mundo se dando bem. Eu seria igual, óbvio, né? Você vai deixar, né, que as pessoas se destruam? Seria um guerrilheiro? Ah, não, vamos derrubar o governo, vamos pegar a metralhadora, vamos... É óbvio, qualquer pessoa com o mínimo de indignação faria isso, porque a vida acaba no túmulo. O materialista pensa isso, que ele tem que levar vantagem em tudo porque ele vai terminar no túmulo. Então ele faz tudo para se dar bem. Dentro de um limite que ele tenha coragem
vai aos altos escalões até aquele que fura a fila no mercado. Até aquele que não devolve o troco. Ontem, no caixa da Caixa Econômica, uma senhora deixou aqui a sua carteira e ficou aqui no caixa eletrônico de costas. E ali. Aí eu avisei ela, a senhora deixou a carteira aí. Era muito fácil pegar a carteira dela, botar aqui dentro, e depois olhar o que tinha dentro e botar fora. Ninguém ia saber, nem ela, onde é que eu estou? Mas a lei de causa e efeito me transformaria num ladrão. Porque a consciência está aonde está o teu coração. A ética, ela não é testemunhada pelos outros, ela testemunha, a ética está dentro de nós, na nossa própria consciência. E se porventura, numa outra encarnação eu tivesse feito isso, e dessa encarnação acontecesse ao contrário, que eu fosse roubado, eu estaria devolvendo. Chico Xavier falou isso para um colega dele que foi assaltado no seu escritório de contabilidade, levaram os computadores, ele abraçou, consolou e disse: meu irmão, como é bom devolver. Não existe acaso, não existe bala perdida, não existe problema que tenha surgido por erro do endereço de Deus, mas pela nossa negligência e pela sombra que quer atrasar o mal, o bem, melhor dizendo. Eu li hoje, até coloquei no nosso grupo espírita para concluir, que quando o Chico Xavier, já que eu falei do nosso lar, estava psicografando o nosso lar, foi fazer a barba. E daqui a pouco o bombeiro tonteou, o barbeiro. Tonteou, com a navalha aqui, né? E aí eu disse: meu irmãozinho, eu não sei o que eu tenho. Daí o Chico Xavier disse que abriu os olhos e viu ao lado dele um espírito obsessor com uma navalha dizendo para ele assim: mata ele, mata ele. Daí o Chico Xavier disse: não, calma, a gente faz a barba outro dia. E daí ele sentou, não falou o que era, né? Porque eles queriam que Chico Xavier desencarnasse para que o nosso lar não fosse psicografado e não trouxesse essa visão do mundo espiritual que nos trouxe tanto bem. Assistam um filme, tem de graça no YouTube, dá para ver no celular. Se não tem internet, vai num lugar que tem Wi-Fi, senta e assiste. É fácil, tá. Então ali tem a cidade, o Ministério da Reencarnação, lá onde está o Emmanuel lá. Só tinha uma pessoa que rezava pelo André Luiz, porque ele atendeu ela depois da hora, que nem foi por causa dele, foi por causa da secretária, que foi a única prece que ele recebeu. Ou seja, esse é o nosso caminho, é sermos esforçados, melhorarmos as nossas intenções, porque de santos e de inocentes, né? Tanto o inferno, que o Espiritismo não acredita, os umbrais e os presídios estão cheios. Né? Nós não somos santos, não seremos. Talvez não passemos pelos umbrais, não justifica-se a nossa imperfeição, a insistência no mal, mas recomeçar e melhorar, esse é um dever cristão. É isso que eu quero dizer para mim mesmo, para nós observarmos de uma maneira mais positiva nos nossos dias. E assim, eu aprendi. Quando alguém diz para mim: mas tu não é isso, eu digo: eu sou. Faz a tua parte, não cobra de mim. Não tenho mais esse problema. Eu não preciso ser santo no dia de fazer a palestra, como na sexta-feira santa, estou criticando, mas entre aspas, né? O meu avô não fazia barba, não comia carne, e era açougueiro. Não faz sentido. Né? Não faz sentido. Então Jesus dizia: não é o que entra pela boca do homem que o corrompe, mas o que dela sai. Porque o que sai da boca está vinculado ao coração. Então, não importa para quem. Quando nós começarmos a nos movimentar na direção do bem, Chico Xavier, que era um espírito que tinha toda a sua luminosidade, estava sendo ameaçado pelo obsessor do barbeiro. E dele próprio, porque ele queria fazer um bem maior para a humanidade. Então, quando você quiser fazer um bem para o vizinho, ou perdoar o teu pai que já desencarnou, vai vir um espírito e vai dizer: não perdoa, porque ele te fez isso. Aí você: realmente, matou um montão de célula, está preparando o câncer. E assim por diante. Né? Saibamos disso, pelo menos, para quando vier a doença, vou dizer: mas o que foi que eu fiz? Né? Eu sou tão bonzinho, nem brigo no trânsito. Não é mentira, eu brigo. Bastante. Às vezes mais, às vezes menos, né? Aí quando meu filho briga, ou quando ela não dirige, mas quando meu filho briga, eu digo: não, cuidado, tu pode tomar um tiro. Mas tem dias que a gente briga. Infelizmente. Então, meus queridos amigos, né, e irmãos em evolução, sejamos pessoas menos hipócritas conosco mesmo. De coração, não estou chamando ninguém de hipócrita. Eu estou me chamando de orgulhoso, de preconceituoso, do que quiserem me julgar. Mas isso é problema meu.
Quando eu julgar o meu próximo, também é problema meu, porque é eu que vou pagar por isso. Né? Quem convive com a gente por amor, entende que a gente não é fácil mesmo. Que a intimidade acaba com as relações. Né? Quem conseguiu viver anos numa relação, mesmo com os filhos, né? A gente tem problemas, tem pais e filhos que não se suportam até hoje. E desencarnam e digam, ainda bem que desencarnou, que morreu, vá para o inferno, né? Enfim. Porque então não adianta a gente ser hipócrita. A gente envelhecer não é sinal de sabedoria. É sinal de tempo. Só isso. Tempo. Eu vou morrer, eu vou encontrar mim mesmo. Não vou encontrar ninguém que me tire da minha própria realidade. Agora eu posso me iludir. Eu posso vir no centro espírita até morrer e não mudar uma vírgula se quiser. Continuar sendo aquilo que eu sou. Exteriormente eu posso até fingir que melhorei, mas dentro de mim eu continuar sendo aquela mesma pessoa. Deus vai dizer, não, tudo bem. Tu não fez o mal, mas também tu não fez o bem. Então vá, começa de novo, porque o teu ponto está aqui. É quase que fosse aquele joguinho, né, de pontuação. Voltar para trás a gente não volta, tá? Mas também os outros evoluem, a sociedade melhora e nós ficamos lá, né? Aquela história, calçaram a rua do vizinho, a minha não calçaram. Né? O vizinho comprou um carro novo, eu tô aqui com o meu carro. Né? E assim por diante, né? O filho do meu vizinho se formou, eu não consigo nem pagar a luz. O mal não é de Deus, é nós que colocamos espinhos na frente do caminho porque a gente acha que é vítima. A gente pensa que é vítima de Deus ainda hoje no século XXI, com todo o conhecimento. Quando acharmos que somos autores do nosso próprio destino de verdade, vamos errar muito. Porque como tirar, para concluir de verdade, tá? Um sótão para fora de casa, a garagem, né, do italiano, que tudo que o italiano acha que vai usar um dia guarda, né? Eu sei porque eu sou assim. Meu pai era pior que eu. Ventilador velho, né, liquidificador, martelo, que tu não tem cabo, né, parafuso. Dá para fazer uma indústria, né? Tudo o italiano vai consertar, vai usar um dia. Não vai usar. Garrafa. Hoje em dia tudo é reciclável, tudo é descartável, tudo é barato até se for ver. Talvez por uma necessidade, não estou dizendo que está errado. A nossa mente é assim. Guardamos coisas de vidas passadas, de séculos passados, que nós temos que tirar para fora, tirar o pó, arrumar, para depois, daqui a um tempo, fazer de novo. Não é deixar ali, agora não entra, né? Como também, né? Ó, mas tem pano no chão, agora não é. Só semana que vem tu vai na cozinha, senão tu morre. Né? Obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que eu tenha sido claro, objetivo dentro da doutrina espírita que nos ensina realmente a sermos mais felizes se quisermos. Em nome do Espiritismo eu agradeço a atenção de Deus sobre os nossos destinos, de Jesus Cristo, e que nós possamos trabalhar no passe com reflexões positivas de que a vida é boa, de que Deus é bom e que podemos ser felizes. Muito obrigado.